Olá, como vocês estão? Estamos aqui mais uma vez para poder gravarmos, né? Estudarmos a palavra de Deus. E a gente hoje vai meditar no quinto mandamento, que é o primeiro mandamento com promessa, mas é um mandamento muito importante. Assim como o quarto mandamento, ele não começa igual aos outros, ele não começa com a palavra não, mas ele começa com a palavra honra. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Olha que coisa maravilhosa. Quando você honra os seus pais, quando você honra sua mãe, nós podemos desfrutar de algo assim maravilhoso, né? Nós podemos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nos oferecer. E isso é uma coisa que não é só aqui para essa terra, mas é uma coisa que também é para o porvir. Porque nós não somos deste mundo, nós somos estrangeiros, estamos por aqui de passagem. A minha mãe, às vezes, ela tem o hábito de dizer que nós somos extraterrestres, né? E é verdade, porque não somos desta terra. Nós somos de uma pátria celeste e quando Cristo retornar, nós vamos poder voltar para o nosso lar, para a nossa casinha, junto com o nosso Paizinho Celestial, né? Então, olha só, por que é importante honrar pai e mãe? Porque eles são a representação de Deus aqui para nós. Quer ver algo? Quando Moisés ele foi chamado para poder cumprir com a missão de tirar, né, o povo, de ser libertador do povo de Israel. Deus chamou ele deu várias desculpas, até Deus falar bem assim, ó, você será Deus para o seu irmão. A gente encontra isso lá no capítulo 4, né? Eu vou simplificar aqui, né? Mas ele diz, ó, tu, eu vou ler que vai ser melhor, na verdade. Êxodo capítulo 4, versículo 15 diz aqui, tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, a de Arão. E vos ensinarei o que deveis falar. Arão falará por ti ao povo, ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Então Moisés tinha a incumbência de representar, de ser Deus, ser representante de Deus para Arão, e Arão seria o profeta, ser o profeta do povo. Isso a gente confirma lá em Êxodo capítulo 7, que Deus ele vem falando, você será Deus sobre Faraó e Arão profeta sobre o povo. Olha que interessante. Então, quando ele diz, honra a teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, significa que a gente precisa obedecer ao nosso Deus, ao nosso pai, obedecer à nossa mãe, porque eles são a imagem de Deus para nós. E é muito triste quando a gente vê pais que não refletem a imagem de Deus. E aí você vê que, tipo, existe uma propagação. Os filhos deles começam a refletir a imagem que eles estão refletindo. Vou dizer a imagem do mundo, né? Começam a refletir a imagem do mundo. Então, se tornam pessoas agressivas, se tornam pessoas violentas, se tornam pessoas sem amor, se tornam pessoas sem paz, sem alegria, sem bondade, sem fidelidade, sem mansidão, muito menos domínio próprio. Mas quando nós temos pais nesta sociedade que honram a Deus, refletem a imagem de Deus, os seus filhos também refletem a imagem de Deus. E como eles refletem a imagem de Deus? Com os frutos do Espírito, que é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Contra esses não há lei, né? Que é o que Gálatas 5, versículo 22 fala. Talvez eu tenha até esquecido de algum, eu sei que são 9. E aí, Deus ele diz assim, faça isso e você vai ter vida. Igual ele disse, né, eu até citei em algum outro vídeo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Na repetição, lá em
Deuteronômio, capítulo 5, fala isso também, mas traz de uma outra forma. Deixa eu achar aqui, que diz assim, ó: honra teu pai e a tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mas Deus, ele não prometeu algo apenas aqui nesta terra. Ele prometeu a nova Jerusalém. Quando o povo de Israel deixou de honrar a Deus, quando eles não creram na palavra de Deus e não obedeceram para poder tomar posse da terra, precisou de uma geração perecer para que a nova geração que foi ensinada a crer em Deus, foi ensinada que Deus iria cuidar, pudesse entrar. Mas olha que interessante, a gente tem pais aqui e olha como a gente fala com Deus. A gente tem Deus como Pai. E muitas das vezes em nossas orações a gente fala: Pai, olha a oração que Jesus ensinou: Pai nosso que estás no céu. Né? Então Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. A gente tem Deus por Pai. Se a gente não honra, não obedece, né, não respeita os nossos pais terrenos, a gente vai respeitar a Deus? Em hipótese alguma, porque Deus é amor, né? E só Ele pode gerar amor, só Ele pode gerar respeito, só Ele pode gerar honra. Fora dele não existe nada disso, é questão dos frutos do Espírito, né? Ele produz em nós os frutos do Espírito e fora dele outras coisas são ruins, são produzidas, né? E aí por isso que quando a gente olha para algumas... É interessante que a gente olha às vezes para as pessoas e fala bem assim, aí vai um filho de Deus, porque ele está refletindo a imagem de Deus na sociedade. Mas do contrário também é verdade, quando você olha para uma pessoa e você vê assim o semblante pesado, caído, uns negócios estranhos lá, você fala, olha, esse aí não tá com Deus não, nesse momento não tá com Deus não. Então nós somos espelho de quem nós representamos, né? E aí as pessoas vai muito disso também, nossa, realmente vê-se, né, de quem é filho, porque o pai de fulano é assim, 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 e fulano é igualzinho o pai. Filipe, na conversa com Jesus, disse assim, Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus diz assim a Filipe, há quanto tempo estou convosco e você ainda me diz, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. Então, quando vocês olharem para mim, eu desejo que vocês vejam meu Pai que está no céu. Mas um dia eu estarei com Ele lá e desejo que vocês também estejam com Ele lá. Outro versículo que me vem à memória é o Salmo de Davi, Salmo 90, eu acho. Salmo 90. Versículo 10, ó. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor, 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então, quando a gente honra nosso pai e a nossa mãe, a gente pode chegar a essa idade, né, de 80 anos, 70, 80 anos. Né? Mas quando a gente deixa de honrar os nossos pais, quando a gente deixa de obedecer os nossos pais, principalmente o nosso Pai Celeste, os dias da nossa vida são diminuídos. Quantas pessoas a gente vê aí falecendo, né? Descendo ao pó da terra, porque foram mortas, assassinadas, assim, novas, porque não honram ao pai, não honram a mãe. São pessoas que respondem mal, são pessoas grosseiras, são pessoas que agridem de forma física, de forma verbal, de forma psicológica. Então Deus, ele fala, não faça nada disso. Ame, cuide, zele pelos seus pais, né? Para que te vá bem, para que os teus dias sejam prolongados, né? E quando nós não fazemos isso, os nossos dias, eles são diminuídos, né?
Existem várias coisas que fazem diminuir os nossos dias de vida, mas deixar de honrar pai e mãe é o principal deles. Eu acho muito legal porque, assim, o meu padrasto, ele tem o pai dele tem 91 anos registrado. Então, assim, poxa, olha que bacana. E aí você vê, quando você vai olhar a criação, era uma pessoa que cuidava dos pais, que amava, que estava ali, que sempre esteve disposto a ajudar. Né? Então, você vê a promessa de Deus se cumprindo na vida das pessoas. E isso não é só aqui para essa terra, isso é para o porvir. Porque antes de Jesus subir ao céu, lá em João 14, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Então, Deus, ele tem um lugar que ele deseja estar conosco. E não é aqui nesta terra, assim, decaída, né? Destruída. É na Nova Jerusalém, na Nova Canaã, né? Na nova pátria, vamos dizer assim, né? No reino que ele preparou para nós desde antes da fundação do mundo. Mas um lugar onde a gente não vai ver violência, onde a gente não vai ver morte, onde não vai ter pranto, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter nada disso, graças a Deus. Então, eu desejo que a gente comece a olhar Deus como nosso Pai e comece a honrar os nossos pais, a respeitá-los, não só eles, como as pessoas que estão ao nosso redor, porque a gente também deve respeito a elas, mas principalmente aos nossos pais, para que os nossos dias sejam prolongados não apenas aqui nesta terra, mas no céu, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus e até a próxima.